Graça e paz a todos, Pastor João Flávio, aqui mais uma vez para compartilhar mais um vídeo com você, para trazer informações úteis e apologética, para te dar certeza e convicção da sua fé e para que você possa fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Muito bem, no dia de hoje, neste momento, eu não vou nem em si fazer uma exegese ou uma refutação plena do texto que eu vou citar. Eu só vou mostrar para você como é que tem gente que dá uma de João sem braço para deturpar, engodar as pessoas. Então a pessoa faz de inocente, faz que não observou direito e é maliciosa, na verdade, não é uma pessoa que age com inteireza ou integridade de coração. Estou citando aqui, neste caso, o professor Leandro Quadros, apologista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá certo? Eu vou citar o vídeo dele, vou colocar uma parte do vídeo dele para você ver, para você observar o que ele fez. E ele não é a primeira vez. Uma vez ele citou a Bíblia de Estudo de Genebra num programa televisivo evangélico fora do contexto. Eu escrevi um artigo, eu já pus no site do CACP. Eu vou botar na descrição aqui depois o fato, o texto que ele cita. Ele cria factoides para poder trazer pessoas para a sua convicção religiosa, que são as heresias da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quero também fazer justiça que a minha argumentação não fui eu que observei, eu não fico assistindo o vídeo do Leandro Quadros. Não por nada, tem até alguns assuntos lá interessantes. É por falta de tempo, então eu não fico assistindo os vídeos dele, tá certo? Eu estou sempre assistindo alguns vídeos, até da Igreja Adventista, mas raramente eu vejo vídeos do Leandro Quadros, sem nenhum preconceito, é que não tenho tempo mesmo. Se eu pudesse, eu ouviria e viria todos e daria a eles as devidas respostas, mas infelizmente o tempo é escasso, é curto, a gente trabalha com muitas seitas, são muitos movimentos. Você pode ver a minha biblioteca, eu tenho tanta coisa para pesquisar. Agora, há pouco tempo atrás, o pastor Ignaldo Hélio deu a coleção de todas as sentinelas em português da década de 70. Então, de 71 a 79, ele doou para nós. Foi justamente o ano que a Testemunha de Jeová marcou para o fim dos tempos, para o Armagedon. Então, nessas revistas deve ter muita coisa, mas você imagina, são 8 ou 7 exemplares dessa grossura cada um representando 1 ou 2 anos de sentinela. Então você imagina a dificuldade que seria pesquisar tudo isso e o tempo que nós precisaríamos para isso. E o tempo realmente é escasso. Então não é um preconceito. Se eu pudesse, eu assistiria todos os vídeos dele, faria vídeos respostas para alguns deles, porque em algumas coisas nós até concordamos, tá? Mas não tem esse tempo, infelizmente. Voltando para a questão, então um aluno meu, na verdade um irmão que recebe meus PDFs, ele assistiu um vídeo e falou: pastor, olha só o Leandro Quadros, ele fala uma coisa, depois ele lê a mesma coisa falando outra coisa. Que é o que ele já fez comigo também. Quando ele respondeu uma questão, ele deturpou um texto meu falando sobre por que os salvos precisam ressuscitar. Ele lê a minha resposta, depois deturpa o que eu falei e inventa um espantalho e tenta refutá-lo. Eu dei a resposta para ele desse caso. Ele faz algo semelhante. Então esse meu irmão, meu receptor de WhatsApps apologéticos, porque eu mando, tá aí meu zap, se você quiser também eu mando para você. Todos os dias eu disparo em torno de 5.000 WhatsApps, mando estudo bíblico quase todo dia, gratuitamente para as pessoas. Então a gente tem esse ministério, Temos feito isso sempre que nós podemos. E aí essa pessoa mandou para mim esse vídeo, e neste vídeo eu notei isso. Lá ele estava tratando sobre Lucas 23, 43, a história do ladrão. Então tem 2 ladrões, um ladrão começa a blasfemar de Cristo, o outro repreende o ladrão que está blasfemando, e ele fala: olha, o ladrão bom, Ele fala: olha, nós merecemos estar aqui, esse inocente não. E aí o ladrão olha para Cristo e fala: olha, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E aí Jesus responde: hoje estarás comigo no paraíso.
E aí surge toda aquela celeuma sobre a vírgula, se vem depois ou antes do hoje, como faz a tradução do Novo Mundo. Te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E joga o paraíso para o futuro. Aí tem o livro da Testemunha de Jeová, poderá viver no paraíso da terra para sempre. Né? Eles têm aquele livro. Por quê? Porque eles jogam o paraíso para o futuro. Os adventistas, é importante você entender, eles têm uma doutrina muito peculiar. E ela precisa do sono da alma. Eu vou te explicar. Então o que acontece? A igreja adventista ela nasce de uma grande fraude. Qual é a fraude que surge e faz nascer a igreja adventista? É a suposta volta de Jesus em 1844. Quando Jesus não volta, eles inventam então uma doutrina para justificar o injustificável, ou o dia que nada aconteceu. Essa doutrina chama-se juízo investigativo. Diante desse quadro, dessa doutrina, seria a seguinte explicação que eles deram, até hoje está valendo, né? O Irão Edson começa, a Ellen White aprimora, depois junta-se tudo e cria-se esse pacotaço chamado juízo investigativo. Então, qual seria a tese dessa doutrina? Então, Jesus, em 1844, sai do santo lugar nos céus, entra no Santíssimo, pega os livros de registros, começa a ler todo mundo que morreu, para ver quem vai e quem não vai ser salvo. Obviamente, ou quem vai ressuscitar para salvação também, né? Obviamente que se a pessoa morre, como está em Filipenses 1, 21 a 23, e já vai para a presença do seu Salvador, ou se ela morre e já vai para o Hades, como está em Lucas 16, do 19 ao 31, para quem então Jesus faria o juízo investigativo? Afinal de contas, quem morreu salvo está no paraíso e quem morreu perdido já está no Hades. Então, ler o tal dos livros para ver quem vai, quem não vai para o céu não faz sentido. Então, a doutrina da mortalidade da alma é imprescindível para a doutrina do juízo investigativo. Uma coisa precede a outra. Sem a doutrina da mortalidade da alma, você não tem juízo investigativo. Por isso que o adventista não adianta você provar, usar exegese, que eu estou colocando aí na descrição do vídeo vários artigos, acho que 3 ou 4, que está lá no site do CACP, um melhor que o outro, explicando exegeticamente esse texto, que ali hoje era aquele dia mesmo, enfim. Tá aí, tá? Mas não adianta, porque o adventista não pode crer nisso. Se ele crê, ele não vai ficar como o John Stott, apenas alguém que está um pouco fora do cabo, né? Que crê na mortalidade da alma. Ou como Ed Renekiewicz, que agora declarou que é mortalista também. Ele não está meio fora do cabo, ele está completamente fora do cabo. Porque se ele provar e crer na imortalidade da alma, o adventista matou a sua principal doutrina, que é o juízo investigativo. Tá certo? Então, para não matar o juízo investigativo, ele mata a alma do homem, que é mais fácil. Tá certo? Então vamos lá. O que aconteceu? 3 argumentos, tá? O Leandro Quadros dá, eu vou responder os 3 argumentos. No terceiro, eu vou colocar o vídeo dele, vou colocar o texto da Bíblia que ele usou, e eu quero que você observe como é que a pessoa usa de subterfúgios inadequados, para não falar outra coisa. Para não falar outra coisa. Vamos lá então. O primeiro argumento dele, eu anotei aqui, não vou ficar cortando, pondo o vídeo aqui, nem gosto de usar a imagem de outrem, né? Vou usar essa aqui porque se eu não usar, você pode dizer, não, o pastor não entendeu certo. Não, eu tenho que mostrar para você que ele falou isso. Também vou pôr o link na descrição do vídeo dele. Depois você pode ir lá e assistir o vídeo inteiro. Tá? Então, primeiro argumento, porque ele cita 3 argumentos para dizer que Lucas 23, 43, o hoje não era naquele dia, era no futuro. Tá? Então vamos lá, o primeiro argumento dele. Se quebraram as pernas do ladrão e não as de Jesus, então Cristo estava morto e o ladrão ainda estava vivo. Ou seja, naquele dia, eles não estariam juntos no paraíso. Sabe, aí ele cita João 19:31. Sabe, professor Leandro Quadros, eu me sinto até envergonhado de ver um homem estudado como o senhor usando esse argumento. Dá vergonha de ver isso, professor Leandro Quadros. O senhor sabe muito bem o que aconteceu. Aliás, qualquer pessoa que lê um pouco de Bíblia, estudar um pouco de história, é só assistir Ben-Hur. Lá você vê como é que os romanos matam, quando eles matam, que jeito eles matam. Isso é documentado, isso aí qualquer
professor de história aí, qualquer pessoa que lê um pouquinho de cruzadinha, já sabe. Então o professor Leandro Quadros sabe do que eu vou falar agora. Ele se fez de João sem braço, se fez de bobo. Ele sabe o que é realmente factual e o que não é. Tá certo? Então o texto de João 19:31 fala assim: os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz. Então veja, os judeus não queriam corpos nenhum na cruz, nem dos ladrões, nem de Jesus. Visto que era preparação, ou seja, véspera do sábado, era sexta-feira, tá? Rogaram a Pilatos que se quebrassem as pernas e fossem tirados da cruz. Então ninguém ali ia ficar vivo naquele dia. Ninguém ia ficar gemendo, como diz o Leandro Quadros nesse vídeo, que o ladrão de Jesus foi tirado, estava morto, e os ladrões ficaram lá sofrendo. Não, senhor Leandro Quadros. As autoridades judaicas, porque lá era Jerusalém, pediram para que eles fossem tirados da cruz, mortos, já os 3 executados. Então os soldados foram lá, viram que Jesus estava morto, tiraram ele da cruz. Olharam que os 2 ainda estavam gemendo, quase mortos, e aplicaram nele o que os romanos chamam de crurifragium. Esse crurifragium, professor Leandro Quadros, para você que está nos assistindo, é um método que apressa a morte do indivíduo, quase para instantaneamente, porque o indivíduo está crucificado, ali apoiado. Ele vai e quebra a perna que está apoiada na estaca, quebra a perna, perde-se o apoio, tá? Isso aqui fecha na hora e o indivíduo morre em instantes, sufocado. Tem um DVD, se você está aí me assistindo, deve ter no YouTube, sobre a BBC de Londres, o documentário é da BBC de Londres, chamado Jesus, o Filho de Deus. É um documentário. E no volume 2 eles vão falar sobre os mortos, como é que eram executados, aliás, os bandidos, como eram executados na cruz. E eles vão falar do crurifragium, ou seja, esse método de apressamento da tortura e da morte. Quebrou a perna, em instantes o cara sufoca, morre e acabou. Ou seja, naquele dia, os 3 foram tirados da cruz mortos. Jesus foi primeiro para o paraíso, mas logo em seguida, professor Leandro Quadros, o ladrão foi também. Ele foi também. Tá certo? Então essa sua justificativa, eu fico ouvindo e falo, meu Deus do céu, isso é deslealdade. Então ele podia, sei lá, inventar um crurifragium que não é bem desse jeito, ou falar que poderia ser diferente, tentar argumentar alguma coisa, né? Mas não, ele simplesmente oculta esse fato e isso é feio, tá certo? Então, naquele dia, os 3 estavam mortos. Um foi para o inferno, para o Hades, está lá gemendo até hoje. O outro foi para o paraíso, está lá aguardando a ressurreição da igreja. E Jesus está sentado no seu trono. Já vou te explicar isso, meu professor, que o senhor também não entende. Aliás, vocês adventistas, como eram arianos no princípio, vocês gostam do sono da alma e não vê problema, porque no princípio vocês não criam na Trindade. Porque o senhor sabe muito bem que se Jesus morreu, ficou 3 dias no seio da terra aniquilado, o que seria então da doutrina da Trindade? Imagine o senhor, professor Leandro Quadros, justificando o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, 3 dias. 3 dias, não é nem dormindo, é aniquilado. E aí no terceiro dia o pai refaz o filho. Só testemunha de Jeová para acreditar numa coisa dessa. Só testemunha de Jeová. Imagina, o Deus encarnado, a segunda pessoa da Trindade, ok? Ficou 3 dias aniquilado. Né? O grande problema, viu, professor Leandro, dessa doutrina que vocês defendem, o mortalismo, está na cristologia, não é na antropologia. Porque vocês aniquilam a segunda pessoa da Trindade. Para testemunha de Jeová, tudo bem. Para eles, Jesus é só um mestre de obras de Deus, foi criado só com uma chave de fenda para apertar um parafuso, então tudo bem para testemunha de Jeová. Agora, para os adventistas que dizem que creem na Trindade, Jesus desce a cova e fica 3 dias aniquilado. Né? Não faz sentido.
Segundo argumento, e qualquer coisa, viu, professor Leandro Quadros, entra aqui em contato comigo, tá? Eu te passo uma bibliografia, documentos para o senhor pesquisar essa informação do crurifrágio, tá bom? Te dou livros aqui, tem um monte de livros aqui, tem um da editora Vozes, sobre o Império Romano, não é livro evangélico, tá, professor? Explicando como é que apressava a morte de um condenado. Porque se os caras quisessem tirá-lo da cruz e limpar a cruz para colocar outro, pá, quebrava a perna e resolvia o problema. Mas depois, se o senhor quiser entrar em contato comigo, estou à sua disposição para te ajudar em qualquer esclarecimento, porque chegou a ser amadora a sua argumentação. Me perdoa, tá? Eu não sou de depreciar ninguém, mas foi amadora a sua argumentação. O segundo argumento que o professor Leandro Quadro fala, para chegar no terceiro, né? Ele diz o seguinte: Jesus disse que ainda não tinha subido ao Pai. Então, ele não foi ao paraíso naquele dia. E aí ele cita João 20, 17. João 20, 17. Bom, em primeiro lugar, professor Leandro Quadros, que nós, imortalistas, não vemos problema com esse texto, porque Jesus não tinha subido ao Pai com o seu corpo ressurreto. Tá? Como muitos estão em Cristo, ainda não chegaram diante de Deus com seus corpos ressurretos. 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, ali fala da ressurreição, do arrebatamento da igreja. Então os salvos vão vir para os seus corpos e vão se apresentar diante do Pai. Mas nada interfere com o fato dos seus espíritos já estarem lá com o Senhor no paraíso, porque foi Deus que criou tanto o paraíso quanto o inferno, tá certo? Diga-se de passagem, Deus não criou o inferno para o homem, mas para o diabo e os seus anjos. Mateus 25, 41. Um homem penitente vai ganhar o mesmo destino, mas não que era o propósito de Deus primordial, né? Nós acabamos herdando o destino dos demônios. É só você ler lá, 2 de Pedro 2,4, fala que tem um grupo de demônios que já está aguardando em juízo, tem um grupo que está solto e um grupo que está preso lá. E ele fala no versículo 9 de 2 Pedro 2 que os impenitentes, as pessoas ímpias, terão o mesmo destino daqueles demônios, vão ficar ali no Hades aguardando também em tormento, em sofrimento, o dia da ressurreição para ser jogado na geena eterna, na condenação eterna, que está em Apocalipse 14, 11, Apocalipse 20, do 10 em diante, explica lá essa questão. Então vamos lá para o professor Leandro Quadros, eu vou te explicar uma coisa aqui que é importante. Em Lucas 16, do 19 ao 31, nós temos a história do rico e do Lázaro, e do paraíso, e do Hades, ou o Hades, como ele era dividido. Estou pondo aí uma foto, tá certo? Tirado do livro Plano Divino através dos Séculos, que é um livro muito interessante para você ler. Quem quiser, adquira pela editora CPAD, se eu não me engano, Plano Divino através dos Séculos. Tá aí o desenho, tá certo? Então, de um lado do lugar dos mortos havia o paraíso e do outro lado havia o tormento. E no meio havia o grande abismo. Esse grande abismo é o que está lá, 2 Pedro 2,4. É esse abismo que os demônios tinham medo de serem lançados. Esse abismo aí, que está em Lucas 16, do 19 ao 31. Então, o que é que nós acreditamos? Acreditamos o seguinte: quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele entrega o seu espírito, tá? Lá em Atos capítulo 2, vai dizer que ele desce ao Hades. Isso, inclusive, está no credo apostólico. Jesus desceu ao Hades. E o que ele foi fazer lá? É só você pegar a sua Bíblia e ler Efésios capítulo 4, do 8 ao 9. Diz o texto bíblico: subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão aquele também antes havia descido às partes mais baixas da terra. Ou seja, Jesus desce nesse lugar, ele desce no Hades, no lugar dos mortos, na parte onde os salvos estavam, ou seja, o paraíso, proclama a sua vitória, tá, diante da morte e do pecado, pega esses salvos, ou até mesmo esse lugar, aí é uma discussão se ele levou só os salvos ou se ele levou o lugar todo,
tá certo? E leva cativo o cativeiro. Para onde? Apocalipse 6, 9 e 10 deixa claro, debaixo do altar de Deus. Então, antigamente, o paraíso, quando Jesus morreu, estava embaixo. A gente não sabe se esse baixo é figurado, enfim, diz a Bíblia que era embaixo. Então Jesus desceu, pegou o cativo o cativeiro e levou para onde? Para debaixo do altar de Deus. Tá certo? Então quando Jesus, ele ressuscita, ele não havia comparecido diante do Pai ainda com o seu corpo glorificado. Nada tem a ver do seu espírito. Tem nada a ver com o seu espírito. Tá certo? É um erro crasso que os adventistas cometem. Eu até acho que o professor Leandro Quadros devia fazer um vídeo tentando explicar essas passagens e aí então tentar usar esse argumento, que para nós não serve esse argumento. Eu até cito aqui o pastor Nathanael Rinaldi, que ele coloca o seguinte: Jesus, né, com o seu corpo ressuscitado, não tinha ainda comparecido perante Deus, por cujo motivo ele disse, não me detenhas. Então o pastor Nathanael Rinaldi, num dos seus estudos, ele explica isso. Por isso Jesus disse à mulher, não me detenha. Tá ok? Nada além disso. Então os teus dois primeiros argumentos, professor Leandro, não são embasamentos para nós teológicos fidedignos. Não condiz com a nossa realidade teológica. Tá? E aí, por fim, vem o versículo 43, que a tradução do Novo Mundo traduziu assim: e ele lhe disse, dois pontos, em verdade, vírgula, eu lhe digo hoje, dois pontos, você estará comigo no paraíso. Então, a tradução do Novo Mundo joga o paraíso para o futuro. Aí o Leandro Quadros, para não usar a tradução do Novo Mundo, porque é constrangedor, e não tem tradução séria que traduz de outro jeito Lucas 23, 43, ele vai pegar uma versão ecumênica da Igreja Católica, que está escrito assim, presta atenção, estou pondo aí na tela. Jesus lhe respondeu, dois pontos, abre aspas, em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Eu vou ler o contexto aqui nessa Bíblia para você ver o panorama do que ele está falando. Olha lá, vou pegar a partir do 40. Mas o outro respondeu dizendo, tu nem sequer tens o temor de Deus, tu que sofres da mesma pena? Para nós é justo, nós recebemos o que os nossos atos mereceram, mas ele não fez nada de mal. Ele dizia, dois pontos, Jesus, o ladrão está falando, Jesus, vírgula, lembra-te de mim, vírgula, quando vieres como rei. Então veja que o ladrão fala, ó, no futuro, um dia, quando você vier como rei, nessa tradução, quando você vier como um rei, lembra-te de mim. Não te esqueças de mim. Aí vem o versículo 43. Jesus lhe respondeu, dois pontos. Em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E aí o Leandro Quadros pega esse texto para dizer que essa tradução corrobora com a ideia adventista por causa dos dois outros motivos, e aí ele argumenta que essa Bíblia foi muito feliz, que a tradução foi muito correta, né? E que condiz com a sua concepção, ou com a concepção adventista a respeito de que o paraíso é no futuro e não no presente. Não faz sentido, mesmo nessa tradução não faz sentido. Por quê? Porque o ladrão achava que era no futuro. Então Jesus usa a palavra hoje ali para dizer, não, não é no futuro não, é hoje. Daqui a pouquinho, eu e você vamos estar no paraíso. Bom, como eu não sou uma pessoa que me prontifico a falar do que eu não sei. Quando eu vou falar, eu procuro saber. Talvez se em algum momento eu trouxe alguma informação inadequada ou meio quadrada, é porque a minha fonte estava quadrada. Mas geralmente eu não faço isso. Aí eu entrei em contato com a Bia é uma aluna minha de teologia, professora boa de língua portuguesa, de literatura, formada na Unesp, tá? No IBILCE, formada no IBILCE, que é o nosso instituto aqui em São José do Rio Preto,
uma das melhores escolas de literatura e línguas do estado ou do Brasil, não sei, mas é uma das melhores. E eu mandei o texto para a Bia, falei, Bia, olha, eu não quero falar bobagem no meu vídeo. Diz para mim sobre esse texto que tem a vírgula aí, colocando hoje entre duas vírgulas. A nossa tradução diz assim, ó, deixa eu pegar aqui, Lucas 23, 43. A nossa tradução diz assim, e disse-lhe Jesus, dois pontos, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa é a nossa tradução. Está afirmando que naquele dia o ladrão ia estar junto. Já li a tradução do Novo Mundo. E essa aqui é a tradução da Bíblia Ecumênica Católica. Aí a Bia respondeu para mim. Ela fala, pastor, nesta versão da foto, que eu mandei o print screen da Bíblia para ela, eu entendo que as vírgulas, isolando hoje, são para destacar o termo, intensificar a ideia de que hoje nos veremos no paraíso. Então a Bia, professora de letras, pegando, não estou falando do original, não estou falando de nada, estou falando do texto que o Leandro Quadros usou, que é da Bíblia Ecumênica, tá? Que diz, vou repetir aqui o versículo 43, em verdade eu te digo, vírgula, hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então a Bia está dizendo, ó, o fato deles colocarem o hoje entre duas vírgulas é para destacar o hoje, ou seja, a Bíblia Ecumênica que o Leandro Quadros tentou usar para dizer que estava defendendo a sua tese, na verdade, está destacando que aquilo que Jesus estava prometendo era para aquele dia, e não para o futuro. É só você ler o contexto, viu, professor Leandro Quadros? Mas o fato é que está claro o texto, mesmo nessa tradução ecumênica, que naquele dia Jesus se encontrou com o ladrão no paraíso. Naquele dia. Então, assim, não tem base a argumentação dele. Os 3 pontos não subsistem a uma análise teológica. Talvez o segundo ponto você pode discutir, se você concorda ou não com isso, mas o primeiro ponto está destruído e o último ponto inadequado, não tem nada a ver com o contexto. Tá bom? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, deixa aí a tua dúvida, deixa aí o seu comentário, depois a gente tenta responder, fazer outro vídeo, tá certo? Eu estou aqui tentando resolver o problema de iluminação aqui no nosso estúdio, tá certo? Estou tentando arrumar a biblioteca ainda, tem muita coisa para ser feita, mas nós estamos aqui fazendo pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Então não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like, de clicar no sininho para a gente avisar você de outros vídeos que a gente vai soltar.